Olá, olá, amigos do canal do Jesus Rede Vivo no YouTube, iniciando mais uma dose de luz com Emmanuel, a nossa sessão diária, que vai ao ar às 6h45 da manhã, de segunda a sexta-feira, dentro do nosso canal do Jesus Rede Vivo no YouTube. Nós temos trazido aos nossos amigos, gente, a palavra balizada do instrutor Emmanuel, através da mediunidade das faculdades limpas de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, estão contidas aí no livro Vida e Sexo, né? Que é uma obra de interesse para todos nós, o estudo, o entendimento deste tema tão palpitante, tão presente na nossa vida, na nossa evolução, ao qual nós temos tentado estudar com todo respeito que o assunto merece. Né? Nós estamos entrando no capítulo 5, que trata da energia sexual. Além da dose de luz, gente, como vocês já sabem, às quartas-feiras, nós temos a nossa live semanal, não é? Às 20 e 30 horas. Normalmente é uma live, ou às vezes nós deixamos algum material gravado para os nossos amigos. E às sextas-feiras, nós temos também, a partir da meia-noite, o momento de oração com o nosso Zé Carlos, o momento de oração com Jesus e os amigos da fé. E também, gente, às 18 horas, de segunda a sexta, da mesma forma, nós temos aí o senhor César Carneiro aprendendo com o Chico Xavier, que traz alguns casos do convívio desse senhor lá com o Chico em Uberaba, ele que foi trabalhador lá da equipe do Chico Xavier. Tá bom, gente? Então, esse é o nosso trabalho singelo, bastante humilde, mas na tentativa de nós estudarmos juntos todo esse material de Emmanuel, evangelizador do Brasil, tá bom? Nós vamos então entrar, gente, no capítulo 5, que trata da energia sexual. Vamos ver como é que Emmanuel explora esse tema. Como nos demais capítulos, ele inicia o capítulo com a palavra balizada de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, neste capítulo. Uma questão de Allan Kardec e a resposta dos Espíritos. Pergunta assim Allan Kardec aos benfeitores da codificação. É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? A que respondem os benfeitores: sim, a lei da atração é a mesma para todos. É a questão 60 de O Livro dos Espíritos. Vejam só, gente, nós estamos tratando de uma força, de uma energia que é inerente aos seres, tanto os seres orgânicos quanto os seres inorgânicos. E esta força, nós precisamos, à medida que o tempo passa e que nós entramos no passo a passo da evolução, nós precisamos também educá-la. Na verdade, gente, quando se fala do tema sobre o sexo, Emmanuel é muito claro, não é? Que nós não temos nenhuma condição de entrar em certos assuntos pessoais, particulares, para opinar, se o próprio Senhor Jesus, na sua passagem imortal com aquela pecadora, né, com a chamada pecadora, com a adúltera, ele proferiu a célebre frase: atire a primeira pedra quem não tiver pecado, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra na ordem certa. Então, existe todo um cuidado dos benfeitores espirituais para entrarem no tema. Então, ao invés de Emmanuel penetrar numa questão que envolveria a tentar abranger a todas as situações que as pessoas, pelas quais as pessoas passam ligadas a este assunto, ele vai começar da base, dizendo para nós que existe uma força de atração, que existe uma energia peculiar aos seres, não é? E que precisa ser trabalhada. Essa mesma energia, desde os seres inanimados até os anjos, né? Ela está presente em todos os seres da criação e desenvolve-se e atua de acordo com o nível de evolução daquele ser. Então, desde das primeiras formações até o anjo, né? O princípio é o mesmo. Agora, o uso que se dá, a forma com que essa energia é conduzida, aí já parte do portador, né? Já parte de como aquele espírito ele está lidando com esta força. Ele pode tanto se aproximar do nível dos brutos, como ele pode tentar sublimar essas energias. É lógico, gente, nós voltamos a repetir, a gente vai trafegar de agora para frente por um terreno bastante difícil e acidentado, né? Porque nós não podemos cair na armadilha de querer ditar regras para quem quer que seja. O
que nós queremos é enxergar com a doutrina espírita esta força, esta energia, esta aqui que Kardec chama de força, né? E nós vamos tratar neste capítulo como uma energia, que é um dos derivados, uma das forças derivadas, não é? Desta energia que une todos os elementos da matéria. Então nós vamos tentar entender isso para poder nos localizar nesse contexto e de repente já iniciar um processo de sublimarmos esta, que talvez que é um dos últimos, talvez uma das últimas vitórias do espírito, né? De conseguir realmente se autorrealizar na função sexual, porque Deus, ao nos conceder essa força, né? E a permitir que esta força nos traga toda essa satisfação, essa satisfação íntima que ela nos possibilita, ela também ao mesmo tempo acabou sendo para o homem uma força, para o ser humano, né, melhor dizendo, uma força que muito contraditória, né, porque as pessoas, todos nós, temos gastado várias existências na tentativa de sublimá-la. Então, sempre com esse cuidado, gente, amanhã nós vamos iniciar a leitura do capítulo para ver se a gente consegue algo assimilar do pensamento de Emmanuel e algo também conduzir para a nossa vida, no sentido de aplicação, não é? Destas lições tão assim profundas que Emmanuel tem nos trazido, tá bom? Então, nós desejamos a todos uma feliz segunda-feira, uma feliz semana, que seja uma semana de bastante realizações, esse mês de agosto que já começou, e amanhã nós continuamos aí na tentativa de tentar, a tentativa de assimilar alguma coisa do pensamento do nosso inesquecível benfeitor Emmanuel. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.